As crises, elas são uma consequência da queda do homem. Muitas crises já houveram, algumas maiores, algumas piores, algumas com a humanidade menos preparada para lidar com ela. Hoje nós temos um aporte de tecnologia, temos um aporte de comunicação, temos um aporte de medicina melhor. Temos mais condições de sobreviver a uma crise dessa. Porém, houveram épocas na história, épocas terríveis, tenebrosas, causadoras de muito medo. Mas nós temos uma esperança que não vem meramente da solução da crise. Uma esperança que está acima nos céus. Essa esperança é de que o nosso Senhor e o nosso Salvador é o Senhor da vida e da morte. Ele é soberano e ele tem o domínio sobre tudo, ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a nossa vida. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Ele domina sobre tudo. Ele é rei e ele reina e reina e reina com força, com vigor, com justiça, com equidade. A queda do homem gerou uma profunda separação entre o homem e Deus. E o homem, que seria o alvo de todo amor e graça e bondade de Deus, tornou-se alvo de sua ira. E nós vivemos então essas crises todas como consequência do pecado do homem. Lá em Lamentações chega a dizer assim: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, também Lamentações nos chama a trazer à memória aquilo que dá esperança. Por um lado, o convite ao arrependimento. Segunda Crônicas diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira mensagem de esperança é um convite ao arrependimento e um convite à oração, um convite a buscar a Deus. A segunda é que nós temos um spoiler do fim da história. Apocalipse é história pré-escrita e no final nós somos mais do que vencedores, porque os mortos ressuscitam. Jesus Cristo volta sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E sabe o que é que diz mais? É que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá sequer sombra desse passado, dessas crises. Nós temos uma esperança de um Deus que está sobre os céus, um Deus que tem um controle de todas as coisas. E aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica, ele não fica ansioso, ele não tem medo da morte, ele não tem medo da vida, ele não tem medo da pobreza, ele não tem medo da perseguição, ele não tem medo de vírus. Ele não tem medo de epidemia nem de pandemia, porque ele está firmado numa rocha que é o Senhor. Nós estamos firmes numa rocha inabalável. Essa pedra preciosa que é o nosso Senhor, sobre a qual nós estamos sendo edificados, é fonte de consolo, é fonte de abrigo, é fonte de refúgio. Então que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, que o rosto glorioso dele resplandeça sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa doce paz que invade nossa alma e nos faz rir e cantar em quaisquer circunstâncias. Chorar com os que choram, tomar os cuidados devidos, respeitar as leis, respeitar a quarentena, respeitar as dificuldades, respeitar as limitações, chorar e sofrer e se alegrar no Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno de nosso louvor, apesar das circunstâncias, né? Ainda que a figueira não floresça, que o fruto da videira não venha, ainda que não haja nos currais pastagem, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse convite de Abacuque a nos alegrar no Senhor, a bendizer ao Senhor em todo o tempo, apesar de quaisquer circunstâncias. Deus te abençoe e te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Amém.